Le Messe Noir. O psicodrama original. A missa negra é uma cerimônia satânica, válida somente se alguém sentir a necessidade de realizá-la. Historicamente, não há ritual mais intimamente ligado ao satanismo do que a missa negra. Há muito tempo, é considerada a principal eletiva dos satanistas, que se supunha, nunca se cansavam de pisar em cruzes e roubar crianças não batizadas. Se um satanista não tivesse mais nada para fazer, e fosse rico de forma independente, versões mais novas e blasfemas da Messe Noir seriam inventadas para nutrir sua existência cansada, dizia a teoria. Embora seja um conceito estimulante para muitos, é sem validade, e tão desprovido de lógica, quanto a suposição de que os cristãos celebram a Sexta-feira Santa, todas as quartas-feiras à tarde. Embora a missa negra seja um ritual que tenha sido realizado inúmeras vezes, os participantes frequentemente não eram satanistas, mas agiam unicamente com base na ideia de que qualquer coisa contraditória a Deus deve ser do diabo. Durante a Inquisição, qualquer um que duvidasse da autonomia de Deus e do Cristo era sumariamente considerado um servo de Satanás e sofria as consequências. Os inquisidores, precisando de um inimigo, encontraram um, disfarçado de bruxas, que supostamente estavam sujeitas ao controle satânico. Bruxas eram criadas em grandes quantidades, pela igreja, a partir das fileiras de senis, sexualmente promíscuos, débeis mentais, deformados, histéricos, e qualquer pessoa que por acaso tivesse pensamento ou formação não cristãos. Havia apenas uma porcentagem mínima de curandeiros e oráculos, de fato. Eles também eram perseguidos. Houve tentativas recentes de avaliar um grande número de bruxas da antiguidade, como rebeldes contra a igreja cristã, que realizavam esbais diânicos, com regularidade furtiva. Isso apresenta um quadro encantador. Mas é uma loucura, porque confere um grau de sofisticação intelectual a pessoas que eram essencialmente ignorantes, e que estavam dispostas a aceitar qualquer forma de adoração que os formadores de opinião lhes dessem. De qualquer forma, durante o período em que os relatos da missa negra eram empregados como propaganda contra seitas e ordens heréticas, poucos se importavam com os detalhes que diferenciavam a bruxa do satanista. Ambos eram um só, aos olhos dos inquisidores, embora seja seguro dizer que, diferentemente da maioria que ostentava o rótulo de bruxa, aqueles que se comportavam satanicamente, frequentemente ganhavam seu estigma. Isso não pretende desculpar as ações dos inquisidores contra tais livres pensadores e rebeldes, mas admitir que eles eram uma ameaça muito real aos santos padres. Homens como Galileu e Da Vinci, acusados de tráfico com o diabo, certamente eram satânicos, no sentido de que expressavam ideias e teorias destinadas a quebrar o status quo. O suposto ponto alto da missa negra, supostamente a oferenda a Satanás, de uma criança humana não batizada, não era exatamente, como os cobradores de taxas de batismo o contavam com júbilo. Catherine Deschays, conhecida como Lavoisin, foi uma empresária francesa do século XVII, que vendia drogas e realizava abortos. Lavoisin organizava rituais, encantos e feitiços, para seus clientes, todos os quais desejavam manter a segurança da igreja, mas cujas orações ineficazes os levaram a buscar magia mais sombria. Esse tipo de busca desesperada por milagres é tão prevalente hoje quanto era na época. Na apresentação de uma de suas produções mais populares, uma inversão clandestina e altamente comercial da missa católica, Lavoisin forneceu autenticidade, ao realmente envolver padres católicos dispostos, como celebrantes, e, às vezes, usar um feto abortado como sacrifício humano. Registros indicam que ela realizou mais de 200 abortos. Os padres que supostamente celebraram a missa negra para ela, forneceram mais material aos propagandistas sagrados.
Se padres ordenados eram ocasionalmente propensos a participar de ritos heréticos, é compreensível quando se considera as condições sociais da época. Durante séculos, na França, muitos homens se tornaram padres, porque eram de famílias de classe alta, e o sacerdócio era de rigor, para pelo menos um filho de pais cultos ou abastados. O primeiro filho se tornaria oficial militar, ou político, e o segundo, seria enviado para uma ordem religiosa. Tão controverso era esse arranjo, que deu origem a uma frase de efeito. Le rouge et noir, o vermelho e o preto. Se um dos jovens tivesse inclinação intelectual, o que frequentemente acontecia, o sacerdócio praticamente fornecia único acesso a bibliotecas e meios de ensino superior. Era de se esperar que o princípio hermético de como é em cima, assim é embaixo, e vice-versa, se aplicasse a indivíduos talentosos e inteligentes. Uma mente inquisitiva e bem desenvolvida podia frequentemente ser perigosamente cética e, consequentemente, irreverente. Assim, sempre havia um suprimento de padres depravados, prontos e dispostos a celebrar ritos satânicos. A história, de fato, produziu seitas e ordens monásticas inteiras, que caíram na febre humanista e iconoclasta. Pense nisso. Você pessoalmente pode ter conhecido um padre ou ministro que não era exatamente o que deveria ser. Hoje, é claro, com o cristianismo em agonia, vale tudo no clero, e padres, que antes eram torturados e executados por heresias vis, Urbain Grandier, por exemplo, pareceriam escoteiros, pelos padrões atuais de conduta pastoral. Os padres do século XVII, que celebravam a missa negra, não precisavam ser intrinsecamente maus. Heréticos, certamente. Perversos, definitivamente. Mas nocivamente maus, provavelmente não. Os feitos de Lavoisin, que foram relatados de maneira tão sensacionalista, se simplificados, revelam-na como esteticista, parteira, farmacêutica, abortista, com talento para o teatro. No entanto, Lavoisin deu à igreja o que ela precisava. Uma missa negra verdadeiramente honesta, com Satanás. Ela forneceu muita substância para sua máquina de propaganda anti-herege. Lavoisin colocou a missa negra no mapa, por assim dizer, e assim conseguiu realizar uma magia muito real, uma magia muito mais potente do que os feitiços que ela inventava para seus clientes. Ela deu uma ideia às pessoas. Aqueles que se inclinavam às ideias expressas pelos ritos de Lavoisin precisavam de pouco incentivo para tentar reproduzi-los. Para essas pessoas, a missa negra proporcionava um cenário para vários graus de perversidade, desde psicodrama inofensivo e/ou produtivo, até atos hediondos, que substanciariam as fantasias mais selvagens dos cronistas. Dependendo da predileção individual, aqueles que recebiam inspiração de pessoas como Lavoisin podiam realizar uma forma terapeuticamente válida de rebelião, ou preencher as fileiras dos satanistas cristãos, canalhas que adotam os padrões cristãos do satanismo. Um fato é irrefutável. Para cada bebê não nascido, oferecido em nome de Satanás, durante as peças clandestinas de Lavoisin, incontáveis milhares de bebês e crianças pequenas vivas foram massacrados em guerras travadas em nome de Cristo. A missa negra que se segue é a versão encenada pela Société des Lucifériens, no final do século XIX e início do século XX, na França. Obviamente retirado das messes noirs anteriores, também deriva dos textos da Bíblia Sagrada, o Missale Romanum, a obra de Charles Baudelaire e Charles-Marie Georges Mons, e os registros de Georges Ligue. É a versão mais consistentemente satânica que este autor encontrou. Embora mantenha o grau de blasfêmia necessário para torná-lo um psicodrama eficaz, não se detém na inversão, puramente por causa da blasfêmia, mas eleva os conceitos de satanismo a um grau nobre e racional. Este ritual é um psicodrama no sentido mais verdadeiro. Seu propósito principal é reduzir
ou negar o estigma adquirido por meio de doutrinação passada. É também um veículo de retaliação contra atos injustos perpetrados em nome do cristianismo. Talvez a frase mais potente em toda a missa: siga a profanação da hóstia. Desapareça no vazio do teu céu vazio, pois tu nunca foste, nem jamais serás. A possibilidade de que Cristo tenha sido uma invenção total tem ocorrido aos investigadores com frequência crescente. Muitas ramificações sociais, outrora existentes, poderiam ter tornado isso viável. Talvez a recente e última tentativa de Cristo, o homem, seja uma tentativa de sustentar um mito moribundo, através do uso de um único elemento de reforço, um com o qual todos podem se identificar, que o mostra um ser humano falível. Requisitos para a apresentação. Os participantes consistem em um padre, celebrante, seu assistente imediato, diácono, um assistente secundário, subdiácono, uma freira, um altar, um iluminador que segura uma vela acesa, onde é necessário para a leitura, um turiferário, um tocador de gongo, um assistente adicional, e a congregação. Túnicas pretas com capuz são usadas por todos os participantes, exceto 2. Uma mulher vestida como uma freira, usando o hábito e o véu habituais, e a mulher que serve como altar, que está nua. O padre que conduz a missa é conhecido como celebrante. Sobre sua túnica, ele usa uma casula, com um símbolo do satanismo, o sigilo de Bafomete, pentagrama invertido, cruz invertida, símbolo de enxofre, ou pinhas pretas. Embora algumas versões da Missa Negra tenham sido realizadas com vestes consagradas pela Igreja Católica Romana, registros indicam que tais vestimentas eram a exceção, e não a regra. A autenticidade de uma hóstia consagrada parece ter sido muito mais importante. A mulher que serve como altar está deitada na plataforma com o corpo em ângulo reto, em relação ao seu comprimento, os joelhos na borda, e amplamente separados. Um travesseiro sustenta sua cabeça. Seus braços estão estendidos transversalmente, e cada mão segura um castiçal, contendo uma vela preta. Quando o celebrante está no altar, ele fica entre os joelhos da mulher. A parede sobre o altar deve ostentar o sigilo de Bafomete, ou uma cruz invertida. Se ambos forem empregados, o sigilo de Bafomete deve ocupar a posição mais alta ou proeminente, com a cruz ocupando o espaço entre as metades inferiores das pernas do altar. A câmara deve ser revestida de preto, ou, de alguma forma, aproximar-se da atmosfera de uma capela medieval ou gótica. A ênfase deve ser colocada na simplicidade e austeridade, em vez de requinte e brilho. Todos os instrumentos padrões para o ritual satânico serão empregados: sino, cálice, falo, espada, gongo, etc. Veja a Bíblia Satânica para descrições e uso. Além disso, serão utilizados um penico, um turíbulo, incensário e uma naveta. O cálice contendo vinho ou licor é colocado entre as coxas do altar, e sobre ele está uma patena, com uma hóstia redonda de nabo, ou de pão preto grosso. O cálice e a patena devem ser envoltos em um véu preto quadrado, de preferência do mesmo tecido da casula do celebrante. Imediatamente em frente ao cálice, é colocado um aspergeante ou falo. O livro ritual é colocado em um pequeno suporte ou almofada, de modo que fique à direita do celebrante, quando ele estiver de frente para o altar. O iluminador fica ao lado do altar, perto do livro ritual. Em frente a ele, do outro lado do altar, está o turiferário com um turíbulo, que contém carvão aceso. Ao lado dele, está o assistente, segurando a naveta. A música deve ter um tom litúrgico, de preferência tocada em um órgão. As obras de Bach, de Grigny, Scarlatti, Palestrina, Couperin, Marchand, Clérambault, Buxtehude e Franck são as mais apropriadas.